Galera do canal, hoje é dia 2 de dezembro de 2022. Ontem, dia 1º, o cacau sofreu aqui novamente uma enchente. Eu digo enchente pensando na parte seguinte, que o meu cacau aqui, ele tem o rio principal, ali ó, tem uma ponte, tem o rio principal, e nós temos aqui um rio secundário, um afluente, que depois eu vou lá mostrar para vocês. Só para vocês terem noção do que acontece aqui no cacau, tá joia? Quem me acompanha aí há muito tempo no canal, se tiver oportunidade de assistir o primeiro vídeo, lá eu falo que essa área era uma área que poderia sofrer esse tipo de ocasião, né? Entroncamento aqui do rio, ó. Ele acaba se rompendo dentro da lavoura. Aí tá vendo aí, ó, já alguns prejuízos de serviço que a gente vai ter que fazer, né? As mangueiras fora do lugar, mas nada fora do comum, né? Mas aqui na frente, algo também que acontece bastante, depois a gente tem que vir fazendo intervenção, retirada desses galhos, ciscos, né? Que se acumulam na base, né? Do pé de cacau. Aqui do lado, ó, pra vocês terem ideia, olha só, pessoal, a quantidade de raiz que um pé de cacau pode ter. Lavou, tá vendo? Ó, tem aqui o meu cacau é plantado 3x3. Deixa eu aproximar aqui. Ó, olha a quantidade de raiz que tem de um pé para o outro. Aí entra aquele nosso questionamento, né? Muitas pessoas questionam. E aí, Letícia, dá para adensar? Não dá para adensar? É isso aqui que pode impactar, talvez, o adensamento. Por quê? Essa árvore, ali tem até uma escora, inclusive, que é onde quebra o rio, né? E aí tem alguns pés que eu deixo uma escora para segurar, para ir contra a corrente, digamos assim, para ele não tombar, né? Porque lava bastante o chão. Então, voltando ao assunto principal, que seria aí o adensamento, existe uma forma da gente ver muito nítido isso aqui. Se eu adenso, olha, essa raiz, ela vai embora, a raiz desse pé, ela vai querer espaço e competir com essa. Então, veja, já é aí o limite de você fazer 3x3, né? Apesar que tem alguns clones, né? BN34, que ele é pequeno porte, mas ainda assim eu prefiro plantar ele 3x3, 3x2,5 aí no máximo, né? Mas voltando aqui é o rio, ó. Esse aqui é o rio principal, olha só. Ele se rompe exatamente aqui. E aqui eu fiz um plantio aqui de 3 tocelhas aqui de açaí, justamente para ajudar aí a não descer galho, tronco, né? Desce muita coisa em rio, né? Tronco, bananeira, tronco de banana aqui, rio abaixo, né? Então eu preciso até criar uma base melhor aqui para segurar aí esses objetos que porventura, né? Eles descem no cacau, tá joia? Olhando aqui de uma forma geral, o cacau tá tudo bem. O que eu preciso fazer aqui no cacau, que eu não consegui fazer ainda, galera, foi pulverização, né? Eu até falei com vocês, isso aqui é um vídeo, digamos assim, extraordinário, né? E aí, uma coisa que eu não fiz ainda foi pulverização de inseticida, né? Nessa época agora, vocês sabem que aumenta muito a umidade e aí as pragas atacam realmente as folhas mais novas. E dizer o seguinte, veja, só para vocês terem uma ideia. A água, ela sai dali, ela dá uma curva e ela segue reto. Daí a importância também de eu ter plantado esse cacau dessa forma, né, em linha, descendo sentido rio, né, não ao contrário. Isso ajuda muito na hora do escoamento. Outro fator importante também aqui, e já fazendo uma ressalva, é dizer o quão é importante você manter um cacau
manter ele, digamos assim, com manutenção de poda. Porque se o cacau está equilibrado, né, o que acontece? Evita tombamento. Eu tô dando uma geral aqui, uma rodada literalmente aqui no cacau. E tá vendo, galera, como é que junta no tronco do pé? Dando uma rodada aqui e eu tô vendo que não tem nenhum pé caído. Por que não tem nenhum pé caído? Porque justamente ele consegue ficar equilibrado, a poda equilibra, porque a pressão da água, ela vai para um sentido. Então se esse pé tiver com muitos galhos baixos, fora do padrão, né, eu não tenho tombamento de árvores, né? Tá aqui tranquila, graças a Deus tá tudo certo. E o cacau agora com 4 anos de idade, ele tá um cacau bem resistente, né? Algumas pessoas me perguntaram aí, num vídeo que eu fiz de uma poda e tal, o cara perguntou, você não teve problema no início para fazer esse cultivo de cacau, né? Então a gente vai tentar estabelecer aqui uma resposta bem básica para vocês. Mas antes disso, eu queria mostrar aqui, antes, o rio afluente, daquele rio principal, que também é um dos fatores problemáticos aqui, porque como ele é um rio afluente, ele tem vazão mais lenta, ele é um córrego menor, então ele age com alagamento mais rápido, né? Então tá aqui um córrego aqui, ó. Inclusive tem até um vídeo aqui nesse pé, não sei se vocês lembram, eu demonstrando a poda do cacau nele, ó. Olha como é que ele tá aqui, ó. Ele tava tombado e ele literalmente aguentou o tranco aí desse córrego, desse rio, dessa enchente, né? Então voltando aqui, o que acontece? Eu tenho aqui do meu lado esquerdo o plantio de cacau, certo? É uma área de várzea. E essa várzea, até então, como eu dizia antes, era um plantio assim, da gente tentar entender e fazer um projeto piloto para ver se realmente aguentava encharcamento. É nítido ver que a parte de cima da baixa, do meu lado esquerdo, ela é mais alta. E a parte de baixo, olha isso. Esse lugar aqui está encharcado, já tem mais ou menos, literalmente encharcado. Mais ou menos aí há uns 10 dias, aproximadamente. Então, qual é a reflexão que a gente faz disso? Aqui não seria um local já para o cacau. O cacau muito tempo encharcado, quando ele é novo, ele não consegue resistir. Então, gente, assim, o que foi planejado aqui para uma área que a gente já conhecia, sabia do histórico, né, que vinha acontecendo enchentes, né? Mesmo sabendo que ela era uma área um pouco maior do que a área de baixo, né? Então essa foi colocada como projeto piloto. E esse projeto piloto vai indo muito bem, já tem 4 anos, vai fazer 5 anos em abril. E como vocês viram no vídeo, está indo tudo bem. Mas Letícia, o que você fez? Eu até respondi isso, um seguidor aí. Letícia, você não passou problema? Sim, claro. Todo ano existe aquela esperança de que ocorra a enchente, porque a gente precisa de água, né? Precisamos encher os nossos afluentes e tal. Então a gente precisa entender o quê? Que é necessária a chuva, obviamente. O que eu fiz aqui? Esse plantio ele foi feito ainda tardio. Eu fiz em abril, 3 de abril de 2018. Então assim, eu ainda plantei tarde. O correto, galera, é a gente plantar aí pelo menos em fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro. Porque aí subentende-se o quê? Quando chega essa época da chuva, o cacau já tem uma estatura. E essa estatura ele consegue suportar bem a enchente. Porque aqui não é uma enchente que fica alagada, essa parte de cima. A água, ela aumenta e ela vai embora. Ela fica alguns pontos alagados, ó, como vocês estão vendo aqui. Mas nada preocupante que possa prejudicar o cacau. Outro fator importante também, fazendo uma premissa, é de que o cacau tem que ser podado. Olha só, olha como é que ele está bem estruturado atrás de mim lá. Ó. Acontece isso, com certeza acomete, mas maior resistência do pé de cacau também. E aí, pensando dessa forma, né?
o que eu tomei como, digamos, estudo, né? Eu mostrei alguns minutos atrás como fica a parte de baixo dessa área de várzea que eu tenho e fiz o teste. Em início de março eu plantei uma carreira de cacau aqui no meio das bananas, né? Já pensando nessa época, ou seja, vamos tirar contra a prova agora se esse projeto vai me dar a certeza de que eu planto ou não planto cacau. Bom, aqui eu tenho um plantio de banana e aí na frente, como vocês podem ver no vídeo, tem essa linha de cacau que eu plantei início de março para a gente fazer aí um pré-teste se realmente o cacau aguenta ou não aguenta esse tipo de alagamento, né? Então, como vocês podem ver aqui, já tem cacau aqui com folha seca. Que a partir do momento que as raízes elas estão encharcadas, veja, o solo ele não está aerado, né? Ele está extremamente com os dutos todos fechados de água. Então a planta não consegue respirar. Porém, cacau é um bicho briguento, forte. Com certeza aqui ele está em dormência, né? Se daqui mais ou menos aí uns 10 dias parar de chover e essa água diminuir, talvez ele lance brotos, talvez ele não está morto literalmente, mas é um sofrimento, é um atraso. Então, logo eu já tiro a possibilidade de plantar cacau nessa área de várzea. Então é isso que eu quero que vocês percebam aí. Quem tem área de várzea, que tem interesse de plantar cacau, tem que observar isso. Você vê, a enchente passou e aqui está alagado, né? É uma veia de água que não vai abaixar enquanto aquele córrego secundário lá, aquele afluente que eu mostrei para vocês, enquanto o córrego de lá não baixar, essa água aqui também não vai baixar. Então a gente percebe o quê? Percebe que essa área ela não seria adequada para plantio de cacau, e sim uma área para banana. Aqui eu tenho banana da terra, está produzindo já. Passou bem a chuva, os cachos estão escorados e a gente vê uma alta resistência, né? Eu tenho um cacho de banana aqui da terra. Na realidade, essas bananas são bananas da terra, né? Um plantio piloto também que eu fiz. Primeira vez que essa baixa está vendo banana plantada. E como vocês podem ver também, tá bem resistente. Percebe que aqui também não tem ponto de alagamento grande. Tá vendo? Já é uma área mais alta da várzea dessa parte de baixo. Agora aqui já é um ponto que não aguenta muito tempo plantio de cacau. Pensando dessa forma, eu já sabia, tá, que essa parte da baixa aqui, ela ficava alagada. Por isso que eu quis plantar cacau. E justamente a gente tem que fazer teste. Por isso que eu falo, se você for plantar grandes quantidades, não plante. Primeiro você tem que fazer testes. Então eu vou ter perca, mas é uma perca menor do que se eu tivesse feito um plantio enorme de cacau aqui nessa várzea, né? Então, gente, o que eu percebi? Eu fiz o plantio aqui em abril de 2018, mas eu ainda plantei ainda tardio. Já assim, pensando nas possibilidades aí de ter um possível problema já. Porque chegando final do ano, com certeza eu teria enchente e o pé de cacau ele não tinha ainda uma estatura, um tamanho, um equilíbrio ainda suportável, talvez por uma passagem de água cortando dentro da área dele, né? Só que aí ele me surpreendeu e ele conseguiu resistir. Eu não sei se eu tenho foto da primeira enchente, mas se eu conseguir achar, eu vou colocar logo após essa fala minha aqui. Mas fazendo assim num pensamento modo geral, para você que tem uma área de várzea que não fica alagado, você consegue sim fazer um plantio de cacau. Porém você tem que fazer ele, pelo menos eu indico, né, final de janeiro até início de fevereiro, que aí você ganha aí mais 2 meses, né, do que eu plantei, né? Então quando a enchente vem, ele já está numa arquitetura bacana. E outra coisa, você plantando ele no início do ano, você já na íntegra, se a gente for seguir mesmo o protocolo de poda de formação, você já vai ter dado 3 podas no seu cacau. Então quanto mais você poda o cacau, mais você estrutura ele, mais você cria ele resistente para ele suportar tais intempéries.
Gente, então é isso que eu queria passar para vocês. Volto a dizer, isso aqui é um vídeo, digamos assim, fora do meu planejamento. Eu tô querendo falar um pouco sobre pragas do cacau, ainda eu tô estudando, tentando fazer isso em streaming pra gente fazer uma aula ao vivo, tá? Eu tô ainda estudando as possibilidades, eu acho interessante falar isso de uma forma mais, digamos, academicamente falando. A gente olha aí muito nos vídeos de cacau, muitas pessoas postando, assim, conteúdos interessantes, mas que falta sim um embasamento técnico, um embasamento mais acompanhado, né? Bom, eu sou estudante de fruticultura, né? Então o ano que vem eu tô formando e eu acho isso uma obrigação minha, neste caso, em estar colocando para vocês situações em que o produtor, ele é legal ele ver, sabe, as experiências aí da galera aí que faz vídeo do cacau. Eu acho isso fantástico, porque você acaba muitas vezes se colocando no lugar, né, desse pessoal que tá falando aí do cacau. Mas, volto a dizer, precisa falar um pouco mais sobre técnica de cacau, né, de uma forma mais academicamente falando. Então estou fazendo aí, tentando agendar uma aula ao vivo, à noite, provavelmente vai ser. Eu vou jogar isso lá no canal, pra gente bater um papo. A gente abre caixinha de mensagens, eu vou respondendo o que eu souber, é claro. A gente nunca sabe de tudo, né? Mas a nossa vivência, a nossa prática aqui e a nossa técnica, ela é muito bacana para entender bem aqui o cacau. E eu tenho, graças a Deus, assim, me destacando bastante nessa parte do cacau. Acho que quanto mais você vive o cacau, mais você entende o cacau. Mas não basta só viver, você tem que ter conhecimento técnico e colocar isso numa balança e mensurar o que é bom e o que é ruim para a sua lavoura. Bom, terminando agora o vídeo, tá joia? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. É a minha realidade, que eu tô passando aqui para vocês. O coração fica apertado porque chuva é bênção, né? Mas eu tô confiante, eu sempre tive confiante. Eu, com certeza, anos atrás, eu estava mais preocupada, porque o cacau ainda não estava estruturado, né? Mas agora ele tá um cara adulto, então assim, a gente tem que valorizar mesmo e acreditar que vai dar certo, tá joia? A gente fica por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem nos comentários, tá joia? E a gente vai articulando aí mais informações em breve no canal. Um abraço, galera, fica com Deus.